As queridas irmãs, queridos irmãos da Congregação Francisco de Paula, nós aqui estamos, egressos do Centro Espírita Ibirajara, onde lá trabalhamos, a exemplo dos irmãos e das irmãs aqui também, e felizes por o convite afável para que estivéssemos em conjunto com relação às nossas reflexões, os temas relevantes da doutrina espírita, sempre importantes nas nossas migrações terrenas, não é? E nós estamos, então, assim, muito felizes de estarmos juntos. As casas espíritas são sempre solidárias, fraternas, no seu rumo, nos seus objetivos, né? Conforme Kardec nos orientou lá na Constituição do Espiritismo, com relação às casas espíritas, que devem ser solidárias, fraternas, umas ajudando as outras, formando esse elo inamomível que é célula útil na sociedade. Então, nós recebemos esse convite e nos emocionou muito o tema proposto pelo nosso querido Giuseppe é de mediunidade e meditação. E mediunidade e meditação é um desses temas profícuos, né, do espírito na nossa caminhada, nas nossas migrações terrenas. Falar sobre mediunidade, falar sobre meditação, na verdade, vai muito da nossa emoção, das nossas incursões nas obras espíritas, as obras tradicionais, né, como o Livro dos Médiuns, né, que é todo aquele arcabouço para o qual a doutrina converge, né, e todas as obras que se seguiram ao Livro dos Médiuns, obras essas que são assim de consulta diária, né, e cada um de nós, como André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Ivone Pereira, Zilda Gama, todas elas, Carlos Pastorino, que nós até temos 2 textos aqui do Pastorino, com relação à meditação. Então, tudo isso vai fazendo uma convergência da doutrina, e nós vamos sentindo realmente essa necessidade da doutrina codificada, né? Temos hoje inúmeras reuniões ditas mediúnicas, mas que não são mediúnicas. Muitas obras, pela facilidade de hoje de impressão, que essas obras, se nós observarmos o seu conteúdo, nós mesmos já tivemos oportunidade de, em algumas ocasiões, ir conversar lá no CR, quando ele era dirigido pelo nosso querido Aloysio Gigino, sobre determinadas publicações, determinadas obras, e fomos instruídos com relação a essa importância na casa espírita, de examinarmos essas obras e ver se elas estão dentro da codificação. Então, essa é a nossa preocupação grande, primeira, de fazer a consulta com todas essas obras, mas evidentemente dentro da codificação. E falarmos sobre mediunidade, meditação, esses alicerces das nossas existências, é um motivo assim de muita alegria, de muita emoção também, né? Porque nós nos lembramos das obras que aí estão nos instruindo, de que a mediunidade era tida nas civilizações antigas como divinatória, né? Especialmente no Oriente. E como nos diz Manuel Filomeno de Miranda, numa obra recente, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, que foi dada publicidade em 15 de agosto de 2011, numa homenagem simples ao Livro dos Médiuns, nos seus 150 anos. A obra de Filomeno é recentíssima, né? 15 de agosto de 2011, nós estamos em 2020, 9 anos que a obra está conosco. E o capítulo 1 dessa obra nos traz a mensageira sublime. E Filomeno, então, faz essa regressão no tempo, no espaço, de que ela foi realmente nas civilizações antigas, no Oriente, divinatória. Muitas obras de Emmanuel sobre o cristianismo nascente nos trazem os médiuns daquela ocasião com esse porte, como se fossem divinatórios, trazendo
descobertas divinas, né? Tudo isso teve o seu conceito, tudo isso avançou. Depois, dado o Império Romano, lá em Roma, na Roma Antiga, na nossa querida Roma, tivemos também com Jesus na sua divina prédica, aqui na sua divina peregrinação aqui na Terra, com relação à doutrina, à fixação do cristianismo, através dos seus apóstolos, através dos seus seguidores, largamente empregada a mediunidade. Os próprios mártires dos círculos do cristianismo, conforme Filomeno nos ensina, foram aqueles que sofreram aquelas impregnações, aqueles sofrimentos, né? E que precisavam desse aporte, desse bom ânimo, que toda aquela constituição de espíritos que veio com Jesus para atender às determinações do Mestre ali estavam nos círculos romanos, em todas as ocasiões dos sacrifícios em que eles eram lançados às feras e, evidentemente, socorridos por todos aqueles amigos espirituais que ali estavam sob o comando do nosso querido Mestre, do nosso divino exemplo. Então, a mediunidade foi seguindo o seu curso e nós tivemos, então, lemos há algum tempo atrás uma expressão que causou assim, uma comoção, uma emoção muito grande no nosso coração, não é? Nós lemos isso no livro dos Médiuns, que isso ficou na nossa mente. As pedras rolaram dos túmulos e as vozes falaram. E essas vozes todas são aquelas vozes dos espíritos que compunham a terceira revelação e que vieram assessorar Allan Kardec, discípulo do Mestre, escolhido para o Mestre para que trouxesse a codificação do Espiritismo a todos os nós como uma dádiva da misericórdia divina. Então, esse trabalho, não é, da mediunidade, ele veio se elastecendo, tomando outros contornos. E o próprio Jesus, conversando certa feita com o seu discípulo João, disse que ele não poderia dizer tudo, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque faltava ainda em cada um de nós o entendimento necessário para captar a realidade do que é o trato mediúnico, a iniciativa mediúnica, as nossas tarefas da mediunidade. Com o tempo foi passando, elastecendo, a criatura humana foi desenvolvendo o seu entendimento, o seu raciocínio, a sua inteligência, até que ao final do século XVIII, início do século XIX, Kardec retorna à experiência física como aquele discípulo lá do Mestre, soldado que fora em Marsella e que ouvira falar de Jesus e o procurou lá nas prisões onde Jesus estava, se oferecendo, observando Jesus, todos os seus atos, oferecendo toda a sua indumentária de soldado, para que ele, Jesus, colocasse aquela indumentária, saísse por aquela porta e fosse juntar com seus amigos. E Jesus então diz a Cornélios, que naquela época ele se chamava Cornélios Quirinos, isso está no Chanceler de Ferro, obra publicada pela FEB, que nós lemos isso em tempos áureos, nunca mais esquecemos nisso, dos nossos 17, 18 anos, que ele seria um discípulo indicado para dar continuidade ao cristianismo nesses aspectos de elevação espiritual. E tudo se consumou. Então, dentro desse aporte da mediunidade, nós vamos vendo que há em cada um de nós um despertar. Esse despertar é consciencial. Em função do aspecto de inferioridade do nosso planeta, o médium, seja ele iniciante, seja ele participante das atividades mediúnicas, ele sente, né, dentro dessa consciência, uma necessidade muito grande de se melhorar moralmente, fazer assim aquela unção. Ele não é nem aquele senhor exterior
nem aquele interior. Ele há que trabalhar para ser um só Senhor. Através de como? Lapidando, transformando os germes dos talentos, das virtudes que cada um de nós tem, onde? Na nossa consciência, como diz o livro dos Espíritos. As leis do Pai estão na nossa consciência. Então há uma concomitância dentro dessa moralidade do médium com um dos aportes, um dos suportes que ele tem, que é a meditação. A meditação é essa, digamos assim, essa construção não em areia movediça, mas em terra firme. É essa construção que faz com que cada um no seu silêncio, cada um no seu equilíbrio interno, se encontre com Deus, num processo de autoconhecimento, e que ele se volta para Deus. Esse autoconhecimento são as reservas que ele tem dentro de si. Quando foi criado o simples e ignorante, conforme Kardec destaca no livro dos Espíritos, não é? Mas cada um de nós, dentro dessa realidade, com as suas heranças divinas, que o Pai nos colocou. Então, essa herança está dentro de nós. E a cada migração terrena, nosso objetivo é desenvolver esses talentos, essas virtudes que cada um de nós traz dentro de si mesmo. Então, esse processo de autoconhecimento, de interiorização com o Pai, vai tornando o nosso perispírito mais flexível, mais maleável, mais adaptado às comunicações com o mundo espiritual. E dentro do trato mediúnico, em que Kardec elabora todo aquele composto, aquele compêndio da mediunidade, em que se tem a mediunidade antes do Livro dos Médiuns e depois do Livro dos Médiuns. Tem esse... Outro dia lemos um artigo sobre isso, da Federação Espírita no Reformador, essa atualização do trato mediúnico, das suas tratativas, né? A essa composição desse esforço de redenção de cada um de nós. Então, este trabalho, ele há de ser um trabalho conjunto, um conjunto da mediunidade com essa meditação em que eles vão se alterando, vão se iluminando um com o outro para nos levar a tratar outras tantas tratativas do plano espiritual com relação a nós mesmos. E nós extraímos daqui, conforme lembramos de Pastorino, nós nos lembramos de que já havíamos estudado uma obra do Pastorino que nos fala sobre a meditação. E nós tiramos aqui do célebre livro Impermanência e Imortalidade, que a FEB publicou em 2004, lá na sua página 33. E o que efetivamente, quando se fala em meditação, o que ela representa? Diz Pastorino com muita autenticidade que todo espírito em evolução descobrirá em algum momento a importância e a necessidade da meditação como um instrumento de autoconhecimento, como está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos de Santo Agostinho, e a integração com o Pai. Isso faz com que haja um cumprimento de seu papel na obra divina na qual ele está inserido. E há, na continuação desse texto de Pastorino, uma conceituação sobre a meditação, que é o ato, vamos permitir ler pelo amor ao texto, é o ato pelo qual o homem se volve para o interior de si mesmo, onde encontrará Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós. E ele continua dizendo que através da prece, na meditação, obterá o homem a fé de que necessita para a superação de suas fraquezas, a esperança que lhe irá estimular o bom ânimo. Na arrancada penosa, bem como o conforto e o bem-estar
que lhe assegurarão nos momentos difíceis o equilíbrio interior. Realmente, essa arrancada penosa nos faz lembrar o bom ânimo lá da Boa Nova, né? Jesus, conversando com Bartolomeu, diz a ele que a vida é uma estrada pedregosa, mas que converge nos braços amorosos do Pai. O trabalho é a nossa luta. A luta comum é a nossa caminhada de cada dia. E todas essas perspectivas que nós vamos acumulando, respeitando sentimentos e princípios, concorrem para a nossa autorrenovação como amor. E esse é o nosso trabalho de perquisição. Continuando, num segundo texto, fazendo uma abreviada síntese, diz Pastorino com muita propriedade que para fazer a meditação é necessário manter a mente alerta. Ou seja, é indispensável manter o hábito da meditação. Ou seja, nessa meditação não concorre aí nenhum caráter de negação, de anulação, mas de atenção a tudo que lhe diga respeito a cada um de nós, de observação sincera, sem culpa, sem fugas psicológicas, sem consciência efetivamente daquilo que nós estamos fazendo para o bem, corrigindo as nossas anomalias, sem punição, sem inquietação. Não tem como, é sempre valiosa, especialmente se se tem por meta a iluminação, o despertar da mente para o encontro com o Cristo interno. E ele finaliza dizendo que torna-se muito mais significativa quando se a pratica com regular frequência, gerando hábito saudável de observar, de dentro para fora, ou seja, da nossa extroversão, sem julgamento nem condenação, analisando o melhor de enriquecimento espiritual. Então, dentro da relação da atividade mediúnica, especialmente para os pretendentes e aqueles que estão dentro das tratativas dos trabalhos mediúnicos, a meditação se faz indispensável, conforme diz Pastorino, porque ela faz com que façamos a conquista do silêncio e do nosso equilíbrio interior. Ela é a base da meditação, né? Então, nós temos aí uma lembrança que nós tivemos do livro de Filomeno, Consciência e Mediunidade, que, por certo, os queridos irmãos e irmãs conhecem. Nesse livro, Consciência e Mediunidade, Filomeno aborda o problema da meditação, em concomitância a esse que nós tiramos aqui de Pastorino. E interessante é que já no livro dos Espíritos, lá no capítulo de Vida Contemplativa, na questão 657 do Livro dos Espíritos, Kardec já assinalava, já buscava esse todo no complemento, né? Essa meditação que é uma parte do todo no complemento da mediunidade. Quando lá na questão 657, ele indaga sobre esse problema na vida contemplativa. E os espíritos que estavam junto a ele, o assessorando do Consolador, as vozes da terceira revelação, dizem que Deus quer que efetivamente nós venhamos a pensar nele, mas não necessariamente somente nele. Por quê? Nós temos os nossos encargos. Quando se fala em meditação, quando se fala concomitantemente em vida contemplativa, não é aquela história de cada um de nós ficar ad eterno na vida contemplativa sem produzir o bem. É preciso que dentro dessa vida contemplativa haja um equilíbrio entre a nossa introversão e a nossa extroversão. Esse equilíbrio, sempre o equilíbrio, é esse dever, esse discernimento que cada um de nós há de ter nas nossas tarefas. E esse discernimento vem do espoucar
da nossa conscientização dentro do trabalho que estamos executando em sintonia, assim, com o plano espiritual. E para que nós não fiquemos apenas e tão somente nessas colocações, eu sou um daqueles estudantes da doutrina ainda muito pequenininhos, mas que desde que começamos a estudar a doutrina e as obras de André Luiz, quando nós lemos Nos Domínios da Mediunidade, nós nos apaixonamos por essa obra. É um clássico da mediunidade. Toda ela, se nós analisarmos os seus capítulos, se nós analisarmos todas as instruções de Aulus, o instrutor espiritual, que foi um seguidor, um contemporâneo de Mesmer, lá na França, lá em 1779, companheiro de Victor Hugo, de Balzac, de Carragner, através de Mesmer, que foi um magnetizador profundo nas ciências mediúnicas. Aulus retorna daquela época e é o instrutor de Allan Kardec, de Hilário, nas reuniões mediúnicas a que ele veio acompanhar aqui o André Luiz e Hilário em todos os seus cometimentos, nas suas ações, nas suas perspectivas, na construção da casa espírita, do plano espiritual, de toda a sua organização. Nós não podemos deixar de analisar o seguinte, e lá, nos Domínios da Mediunidade, nós temos uma edição especial de dezembro de 2010, ou seja, está há 10 anos conosco, nos Domínios da Mediunidade. E nós extraímos dali, no capítulo 5, Assimilação de Correntes Mentais, a página 49, podem ir lá e verificar a todas as luzes, a todas as letras. Um pequenino trecho de Aulus que transforma, que nos diz tudo, que cala o nosso coração dentro de tudo que nós estamos falando. Basta, diz Aulus, no entanto, que nos afeiçoemos aos exercícios de meditação, ao estudo edificante, ao hábito de discernir para compreendermos, onde se nos situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. Ou seja, a nossa mente trabalhada, a casa mental iluminada no seu bem-estar, permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Por quê, hein? Porque nós estamos aprendendo e nós radiamos dentro de nós mesmos, através do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso carinho à causa, uma causa que não é nossa, mas que somos chamados a colaborar. Fracassados que fomos lá no passado, hoje procuramos sacudir a nossa túnica dos tempos atuais, pretéritos, remotos, sacudir a poeira dos tempos idos para higienizá-la para o nosso banquete nupcial. Jesus nos aguarda. Então, a mente é assim, é a base de todos os fenômenos mediúnicos, conforme o instrutor Albério nos fala no início dessa obra, Nos Domínios da Mediunidade. Tudo isso é muito emocionante, tudo isso que nós vamos falando, nós vamos nos relembrando dos nossos caminhos, das nossas atividades, das nossas incursões, das reuniões mediúnicas que nós participamos. Começamos na psicografia, no início, como todos devemos fazer, né? Nas apostilas da FEB, depois fomos galgando outras responsabilidades, dirigindo, dialogando, buscando dentro de cada comunicação um espelho onde nós nos vemos tal qual éramos no passado e ainda
trazemos os resquícios no momento atual das nossas existências. Tudo é aprendizado, tudo é caminho novo, tudo é despertar, não é? Então, ao fazer esse comentário com relação a alvos, nós não podemos deixar, nós já estamos com 25 minutos, como a doutrina é farta, como a doutrina nos traz tantas reflexões, né? 25, 30 minutos, o que é isso em função de um tema tão significante? Nós temos que ser disciplinados com relação ao horário por causa dos canais, né? Os canais de comunicação que estão e todos têm a seu momento. Nós queríamos fazer aqui um fecho com relação a uma obra que foi publicada pela FEB. Nós acompanhamos isso lá na FEB em 2005, no seu capítulo 3, uma instrução de Kardec ao movimento espírita, um trabalho organizado pelo nosso querido Evandro Noleto Barbosa. Fez um trabalho luminar lá para a nossa casa, para o nosso movimento espírita. É um fecho, um comentário, um argumento felicíssimo, inspirado de Allan Kardec. Diz ele, mediunidade é uma faculdade dada para o bem. E os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda transformá-la em trampolim para alcançar seja o que for que não corresponda aos desígnios da providência divina. Então, todos nós que chegamos ao trato mediúnico, aos trabalhos mediúnicos, à condução das tarefas mediúnicas, temos que ter esse sentimento de pureza espiritual, tal como Allan Kardec faz a instrução ao movimento espírita. Então era esse o tema, muita coisa ainda há que se falar. Estamos com 27 minutos, dentro do prazo que o nosso querido Giuseppe nos forneceu, terminando de uma maneira tão rápida, com tanto para refletir, para nós trazermos para dentro de nós e refletirmos, né, com cada um essas necessidades. Não há necessidade de palestras, não há necessidade de exposições. É como se nós, cada um, estivéssemos no nosso cantinho, na nossa casa, refletindo sobre todas essas observações, alimentando os nossos espíritos, comungando com essa sintonia que Aulos trouxe nos domínios da mediunidade. Essa assimilação de correntes mentais, sintonia, vibrações compensadas. Ou seja, o pensamento tem um efeito bumerangue, eu emito, antena psíquica que eu sou, eu emito e recebo na consonância daquele tipo de pensamento que eu estou emitindo. Então, esse é o nosso trabalho. Dentro da mediunidade, dentro desse aspecto da meditação, fazer esse equilíbrio, esse silêncio interior, para que nós nos amoldemos, não é? A realidade transcendental de uma reunião mediúnica, que ela não é meramente uma reunião de caridade. Ela é uma reunião, sim, energética, em que cada um de nós vai se vinculando aos códigos soberanos da vida eterna. Boa noite a todos, foi um prazer aqui estar e aguardamos, se necessário for, uma nova oportunidade para estarmos juntos, refletirmos, né? Considerarmos todos esses aspectos que na realidade dependem única e exclusivamente do nosso esforço, do nosso sacrifício. Graças a Deus, boa noite a todos.